Teremos nesse sábado às 11 horas da manhã, lá no Parque São Jorge, o jogão de bola válido pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. É o derby feminino, exatamente. O Corinthians recebe o Palmeiras pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. Um grande confronto que vai colocar duas das grandes equipes favoritas para o título do Brasileirão Feminino de 2025. Pois bem, e nós vamos trazer para vocês aqui o histórico desse confronto de Corinthians e Palmeiras, a campanha das duas equipes e, claro, as prováveis escalações da técnica Camila Orlando e também do Lucas Piscinato para este grande duelo que acontecerá nesse sábado. Pois então, vamos lá para o pré-jogo de Corinthians e Palmeiras. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse jogaço que vai acontecer sábado, 11 horas da manhã, lá no Alfredo Schüring, ou Parque São Jorge, como você preferir, o derby paulista, válido pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. Mas antes, peço que você que já é inscrito, você que já é inscrita e sabe que nós vamos trazer um conteúdo show de bola, você já pode deixar o seu like no começo do vídeo, tá certo? Conto com vocês. Agora você chegou agora, tá vendo qual que é do nosso canal, gosta de futebol feminino, fique à vontade, assista o vídeo aí no final. Se você achar que vale a pena, aí você se inscreve no nosso canal, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Conto com vocês. Ajuda a gente aí, deixa essa moral, ajuda a gente a bater a nossa meta aí. Claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Pois bem, galera, acontecerá nesse sábado lá no Parque São Jorge o jogão entre Corinthians e Palmeiras. É o derby paulista, válido pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. E como será o histórico desse grande confronto entre Corinthians e Palmeiras? Olha só, gente, foram 25 partidas disputadas. É o histórico dos confrontos entre Corinthians e Palmeiras. Aponta uma ampla vantagem corintiana. O duelo atualmente conta com 15 vitórias do Corinthians, 5 empates e 5 vitórias do Palmeiras. A primeira partida aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2020, exatamente há 5 anos, gente. E o último confronto aconteceu em 20 de novembro de 2024, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista de 2024. Na ocasião, as palestrinas acabou vencendo as Brabas por 2-1, certo? O jogo foi disputado lá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e o Palmeiras foi campeão paulista de 2024. Então tá aí para vocês um leve histórico de Corinthians e Palmeiras e Corinthians. Pois bem, e a campanha das duas equipes no Brasileirão? Vamos conferir? Pois bem, vamos começar com as visitantes, que é o Palmeiras. O Palmeiras tem 5 pontos, com 1 vitória, 2 empates e 0 derrotas. Teve 5 gols marcados e 4 sofridos. São 55% de aproveitamento, isso até a terceira rodada, certo, gente? E a última partida, justamente pela terceira rodada, Palmeiras empatou com o Grêmio em 3-3. E as Brabas do Timão? Pois bem, qual é a campanha do Corinthians nessa temporada 2025 no Brasileirão? Está em segundo lugar com 7 pontos, com 2 vitórias, 1 empate e 0 derrota, com 12 gols marcados e 4 sofridos. Um aproveitamento aí de 77%, claro, até a terceira rodada do Brasileirão Feminino. A última partida foi lá no Gabriel Max Silva,
o Red Bull Bragantino 2, Corinthians também 2. Aí a última rodada do Brasileirão Feminino, que foi a terceira rodada. Tá certo, gente? Então tá aí a campanha de Corinthians e Palmeiras nesse Brasileirão Feminino de 2025. Pois bem, galera, e como é que os dois técnicos, tanto a Camila Orlando, tanto o Lucas Piscinato, podem escalar as suas equipes para este grande confronto? Pois bem, vamos trazer para vocês aqui uma provável escalação. Deixar bem claro para vocês, gente, que é uma provável escalação de ambas as equipes. Não é o Franco que tá colocando uma escalação para dar uma ideia pro técnico, de jeito nenhum. Deixar claro isso, que é uma provável escalação, como os técnicos, tirando a ideia dos técnicos, conhecendo as jogadoras, como é que eles vão escalar suas equipes. Então não é o Franco que está colocando aqui uma escalação e quer que os técnicos fazem essa escalação, de jeito nenhum. Deixar claro aí para vocês que é uma provável escalação, eu entrando na mente dos técnicos para ver como é que eles entrarão nesse duelo, certo? Tirando em base, claro, a última partida de ambas as equipes. Vamos começar então com as palestrinas, que são as visitantes. Pois bem, no último jogo contra o Grêmio, onde o Palmeiras empatou em 3-3, a Camila Orlando foi no 3-5-2, gente. Exatamente, ela escalou a sua equipe de 3-5-2. Não deu muito certo, porque fez um gol logo de cara com a Brena, depois sofreu empate, sofreu o revés, o Grêmio virou o jogo, certo? E empatou, depois o Grêmio empatou de novo, o Grêmio virou o jogo de novo, e aí no finalzinho, sim, o Palmeiras empatou em 3-3, o gol da Amanda Gutierrez. Pois bem, então eu acredito que não deu muito certo, mas ela entrou nesse esquema do 3-5-2. Olha só, gente, ela foi com a goleira Tápia, certo? E aí as três zagueiras, a Spinales, Paty Maldoné e a Isadora. A Isadora, vocês sabem que é meio de campo e está sendo aí improvisada enquanto que a Poliana está lesionada. Agora tem a Carla Thaís, né? Eu poderia aproveitar a Carla Thaís aí para ver como é que ela está. Mas agora, nesse jogo contra o Corinthians, você experimentar jogador é um perigo, né? Pois bem, e aí no meio de campo, olha que meio de campo, ela adiantou as duas laterais, fazendo ela de alas, ajudando no ataque, certo? Aí ela foi no meio com a Raicotinho, a Brena, Ingrid, Ioreli Ricon e a Fê Palermo, certo? E no ataque, a Laís Estevam e a Amanda Gutierrez, sendo que, olha só, gente, como não deu certo muito esse esquema dela aí no 3-5-2, depois ela mudou aí, ela tirou a Isadora e colocou a atacante Sol, tirou a Raicotinho e colocou a Tainá Maranhão, isso no segundo tempo já. Também tirou a Ingrid e colocou a Diane, ou seja, ela viu o erro que cometeu de não entrar com a Diane de titular. Para mim foi um grande erro, certo? E aí ela tirou a Ioreli Ricon e colocou a Grace Landazuri, certo? E aí, para finalizar, ela tirou a Laís Estevam e colocou a Laís Melo simplesmente por uma posição por outra, mas ela viu o erro que cometeu jogar nesse esquema de 3-5-2 contra o Grêmio, certo? Foi correndo atrás do resultado. Então, gente, tá aí uma provável escalação das palestrinas para este grande confronto contra o Corinthians. Ela tem várias opções, certo? Ela pode modificar esse ataque, também pode modificar o meio de campo, certo? Mas o que vocês acham? Vocês acham que a Camila Orlando deve ir nesse esquema de 3-5-2? Durante a partida, ela fez aí uma mudança, principalmente no segundo tempo, quando estava perdendo de 3-2, ela chegou a entrar no 3-4-3, ela chegou a jogar nesse esquema no final do segundo tempo, certo? O que vocês acham? É essa a provável escalação
da técnica Camila Orlando ou ela pode mudar? Coloca aí nos comentários, você que é palmeirense, você que torce para outra equipe, será que é esse mesmo o time que ela vai entrar? Olha só, a Tápia Espinales, Pati Baldané e a Isadora, Rai Coutinho, Brena, Ingrid e Aurélia Ricon e a Fê Palermo. E aí no ataque, Laís Estevão e Amanda Gutierrez, que deve jogar nessa terça-feira contra os Estados Unidos pela seleção brasileira. Vai saber como é que a Amanda Gutierrez volta, certo? Mas ela tem a opção também da Tainá Maranhão, certo? Tem a opção também de colocar aí a Laís Melo, certo? Tem a opção também de colocar Sol no lugar aí de alguma meio de campo. Então ela tem essas opções no banco de reservas. O que vocês acham? Concorda ou não concorda com essa provável escalação que a técnica Camila Orlando pode entrar contra as brabas do Timão? E do outro lado, as donas da casa, as brabas do Timão, certo? Que vem aí com 2 vitórias e um empate até a terceira rodada. Como será que o técnico Lucas Piscinato deve escalar suas equipes? Mais uma vez, lembrando que é uma provável escalação, não é uma ideia do Franco, e sim, eu tô achando que ele deve escalar a equipe dessa forma, viu, gente? Então, será que ele vai escalar nesse mesmo esquema que ele jogou contra o Red Bull Bragantino, que ele foi no 4-5-1, galera? Será que ele vai escalar a sua equipe dessa forma? Então, vamos tirar por base esse último jogo onde o Corinthians empatou com o Red Bull Bragantino em 2-2, depois de estar perdendo 2-0, aí no segundo tempo, certo? Já no final do jogo, a Tamires fez 2-1 e depois a Gabi Zanotti de pênalti empatou o jogo e assim o Corinthians empatou com o Red Bull Bragantino fora de casa. Pois bem, olha só, galera. Então, vamos ver aqui como é que ele pode entrar para esse grande duelo. Olha só, ele deve ir com a Nicole, não estou sabendo como é que está a situação da Lelê, certo? Se a Lelê tiver 100%, com certeza deve ir a Lelê, certo? Então, mas eu vou colocar a Nicole aqui, mas vocês sabendo que já pode ser aí a Lelê de titular. E olha só como ele fez no jogo contra o Red Bull Bragantino. Ele entrou com a Paulinha na direita, certo? A Thaís Ferreira, Marisa e a Juliette, certo? Aí o quarteto de zaga do Corinthians, certo? Ele foi no 4-5-1, no meio de campo, olha só, ele foi com a Andressa Alves, a Vicky Albuquerque, a Day Rodrigues, Duda Sampaio e Tamires, com a Jaqueline no ataque. Exatamente, a Jaqueline revezava com a Vicky ou então com a Andressa Alves. A Jaqueline às vezes voltava, ocupava também até o lugar da Duda Sampaio, certo? A Jaqueline, muita gente critica, mas ela é muito versátil, uma jogadora muito versátil que você pode usar do meio de campo para frente. Você pode colocar a Jaqueline em qualquer posição que ela se sai bem, certo? Pois bem, olha só, a Andressa Alves, Vicky Albuquerque, Day Rodrigues, a Duda Sampaio e a Tamires. Não deu muito certo esse meio de campo, porque o Corinthians começou perdendo de 2-0 para o Red Bull Bragantino e virou o jogo de 2-0, gente. Aí o que ele fez no segundo tempo? Olha só, tentando corrigir o erro, ele tirou a Paulinha para colocar a Thaís Regina no lugar da Paulinha, certo? Então ele já saiu desse esquema aí do 4-5-1, certo? E aí depois ele tirou a Juliette e colocou a Gabi Zanotti, certo? Aí ficou 3 zagueiras. Agora olha só, tirou a Daiana Rodrigues para colocar uma atacante, a Johnson, certo? E depois ele tirou aí a Andressa Alves para colocar Ariel Godoy. Não mudou muita coisa, porque a Ariel Godoy não foi muito bem nessa partida. E por fim, ele tirou a Tamires para colocar a Eudmila Tamires, que vinha bem, vinha jogando bem, certo? Mas cansou. Então ele colocou a Eudmila no lugar da Tamires. Então, pegando aí por base o último jogo, então eu acredito nesse 4-5-1, mas vocês sabem que o esquema que as brabas jogam e jogam muito bem é o 4-3-3, gente, exatamente, certo? De repente ele pode jogar a Andressa Alves e a Vicky Albuquerque, ficar junto lá com a Jaqueline, certo? E aí no meio
com a Duda Sampaio, a Tamires, certo? Aliás, com a Duda Sampaio, a Dai Rodrigues e a Vicky aí tirando a Tamires. O que vocês acham, gente? Vocês acham que ele deve entrar também nesse esquema? Já mostrou contra o Red Bull Bragantino que é um esquema perigoso, certo? Mas ele vem mudando o time a cada partida, então fica difícil você fazer uma prévia de como deve ser escalado as brabas do Timão para enfrentar o Palmeiras. Certo? Mas eu vou nesse esquema tirando o último jogo, certo? Lembrando que ele pode vir no 4-3-3. O que vocês acham, gente? Quem vocês tiraria aí para substituiria nesse time? E esse esquema aí, eu não gosto desse esquema de 4-5-1. Então olha só, ele pode ir com a Nicole, Paulinha, Thaís Ferreira, Marisa e a Juliette. E aí no meio de campo com a Andressa Alves, Vicky Albuquerque, Dai Rodrigues, Duda Sampaio e Tamires. E no ataque a Jaqueline. Pois bem, tem também aí a Johnson, que ele pode colocar ou no lugar da Jaqueline. Tem também a Udmila, que ele pode substituir aí no lugar da Tamires, certo? Tem a Letícia Monteiro, que ele pode também colocar no lugar da Andressa Alves, certo? O que vocês acham? Qual a escalação de vocês para este grande duelo, certo? Eu não dá aqui para dizer para vocês quem vence esse jogo, porque as duas equipes não estão 100% no Brasileirão, certo? Mas é um jogo que pode redimir, certo? As duas equipes. As duas equipes, quem vencer esse jogo, o Corinthians se vencer, fica como líder, dependendo do jogo de São Paulo e Ferroviária, que é outro jogão, nós vamos fazer um pré-jogo. E o Palmeiras sobe na tabela também. O Palmeiras pode ir para 8 pontos e pode chegar à liderança também. Então tá aí a provável escalação do técnico Lucas Piscinato e da Camila Orlando para este grande duelo que acontecerá no sábado, 11 horas da manhã no Parque São Jorge, pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você acha que não é essa escalação, coloca aí nos comentários qual a escalação que você entraria, tanto no Palmeiras e tanto no Corinthians. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, desejando a todos uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!